Olá, alunos do sexto ano, estamos iniciando mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos trabalhar aí revisão, tá? Como está chegando a avaliação 2 aí para encerrar o bimestre, nós vamos fazer uma revisão da apostila, tá? Então, como vocês têm a apostila para seguir, então vocês vão pegar da página 18 à página 23, o professor vai fazer um breve apanhado aí das modalidades da ginástica artística, tá? Então todos sabemos aí que já foram estudados todos os aparelhos. Eu só estou em dúvida com as barras assimétricas, que eu não sei se eu passei para vocês individualmente, mas se eu não passei, nós vamos fazer um breve apanhado aí. Tem um pouquinho ali da definição dela e vocês podem até pesquisar. Então nessa aula não tem trabalhinho para vocês retornarem, para vocês postarem no positivo on. Os trabalhos que eu tenho de vocês, todos eles aí eu já consigo ter a nota de vocês da nota livre, tá? E a avaliação 1 junto com a avaliação 2 fecha o bimestre, tá? Então assim, ginástica artística. Você já teve a oportunidade aí de conhecer os elementos para todos, modalidades que tem como característica oportunizar a participação de todos por meio dos mais diferentes movimentos corporais. Nesse tipo de ginástica não há um elemento competitivo que deixe a modalidade com caráter mais lúdico. Ele está falando, a apostila está falando aí da parte que cabe à educação física, né? Educação física escolar. Que ela fala que não é competitivo. Então é uma modalidade que a gente vai trabalhar várias práticas corporais, vai trabalhar saltos, rolamentos, todos vindo da ginástica, tá? Todos os movimentos aí usados em todos os aparelhos você consegue adaptar aí em aula de educação física. Então as ginásticas esportivizadas reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica são ginásticas acrobáticas, a ginástica aeróbica, ginástica artística, que é a que nós estamos trabalhando, e a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Então tem vários segmentos da ginástica. Então a ginástica é trabalhado já disputada em Olimpíada. O professor vai falar no final um pouquinho lá. Como que surgiu a história da ginástica. Então, os movimentos ginásticos fazem parte da história há muitos séculos. Portanto, a ginástica, assim como toda a construção humana, passou por diversas transformações ao longo do tempo. Fez parte da Grécia Antiga, passou por período obscuro na Idade Média e ressurgiu na Europa no século XIX por meio de métodos ginásticos. Então, por que o professor está fazendo essa revisão aí? Porque as perguntas que vão cair na avaliação 2 vão trabalhar apenas ginástica artística, tá? A outra parte de capoeira e handebol, a parte que nós trabalhamos ali que foi jogado na avaliação 1, ficam de fora. Então nós só vamos trabalhar em cima, a avaliação de vocês vai ser em cima dos 8 aparelhos da ginástica. Então o professor vai fazer algumas perguntas sobre os aparelhos, sobre a história da ginástica. Então essa videoaula aí é para vocês prestarem atenção e tudo que o professor falar aqui tem na apostila, tá? Os trabalhos à parte que foram pedidos para vocês, as pesquisas, os trabalhos que foram feitos, só vai ajudar, vocês vai usar de suporte aí para avaliação, tá? Então a ginástica artística é um dos 4 esportes presentes nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna em 1896. Anotem as datas, anotem aí tudo que está sendo falado. Em 1896 em Atenas. Contudo, foi somente em 1928 em Amsterdã que as mulheres competiram pela primeira vez. Nesse tempo era chamado de ginástica olímpica. Depois, com a inserção da ginástica rítmica, Olimpíadas de Los Angeles em 1984, e da ginástica de trampolim Sydney em 2000, passou a ser chamada de ginástica artística com a sigla GA, tá? Maiúscula, GA. Os outros 3 esportes que estão nos Jogos Olímpicos desde 1896 são o atletismo,
a esgrima e a natação. Então lembra lá a sigla de ginástica artística, GA, beleza? Aparelhos da ginástica artística. Então, de acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, que é a CBG, a ginástica artística é composta de um conjunto de exercícios corporais sistematizados e aplicados com fins competitivos. Sistematizados é que eles já são programados, tá? Tem um sistema lá de movimentos que você tem que seguir. Então, claro que você pode fazer alguns movimentos à parte, ponto a ponto, mas o básico, que já é estruturado e já é colocado pela Federação de Ginástica, você tem que executar aqueles para ganhar a pontuação que você precisa. Em que se conjugam a força, agilidade e elasticidade. Então essas aí são algumas capacidades físicas, tá? Todo atleta de ginástica tem que ter força, agilidade, elasticidade, flexibilidade. Essa modalidade é dividida nas categorias masculina e feminina, e os aparelhos utilizados nas duas categorias apresentam algumas diferenças, tá? Tem bastante diferença do aparelho masculino e feminino aí, tirando o solo, né? Tirando o solo. O solo, a única diferença que o professor já tinha falado nas outras aulas, é a apresentação feminina com acompanhamento musical e a masculina não, tá? Essa é do solo, então não tem diferença. Os outros todos têm, são adaptados. Então o primeiro aparelho masculino ali, e feminino, que é o solo. Então essa prova é realizada em um tablado de madeira que mede 12 por 12. Essas informações aqui que o professor está passando tem na apostila. Então vai ser fácil estudar e responder a avaliação 2. É coberto com molas, espuma e um tapete. Os competidores têm 70 segundos para realizar uma apresentação que deve conter uma sequência com saltos acrobáticos e outros movimentos que exigem força, equilíbrio e flexibilidade. Na prova masculina, diferentemente da feminina, não há acompanhamento musical. Foi o que o professor falou no começo lá. Então vocês vão ver lá na página 20 que tem a foto de 1, 2, 3, 4, 5 aparelhos. Então é só se seguir a sequência lá. Então as perguntas saem daqui. Por exemplo, o professor pode fazer uma pergunta. Qual o tamanho do tablado de madeira do solo? Do aparelho do solo. Tá? Então prestem atenção nos detalhes. Tá? Cavalo com alça. Cavalo com alça foi uma aula que foi dada no dia 22/5. Tá? Também conhecido como cavalo com arções. Os competidores devem realizar diferentes movimentos apoiando-se no equipamento somente com as mãos. O cavalo fica a uma altura de 1,15 metros do solo e 1,60 metros de comprimento por 35 centímetros de largura. O espaço entre os dois arções é de aproximadamente 40 centímetros. Barra fixa. Então a barra fixa fica a 2,40 metros do solo e tem 2,75 metros de extensão. A sequência de movimentos inclui giros, equilíbrios, impulsões e voos. O movimento de descida da barra é uma parte importante da exibição e normalmente é composto de incríveis saltos acrobáticos. Barras paralelas. Assim como nas argolas, são executadas combinações de movimentos e balanceios e giros, além de paradas de mão, que exige muita força e equilíbrio do ginasta. As barras, feitas de madeira ou fibra de vidro, têm 3,50 de comprimento e estão a 2 metros de altura do solo. Elas ficam distantes uma das outras entre 42 e 52 centímetros. Um detalhe importante, o atleta, para não perder pontos, deve utilizar toda a extensão da barra na sua exibição ginástica. Então ele tem que começar aí do início da barra e até o final para poder contar pontos, senão é descontado o ponto dele, tá? Então seria uma apresentação completa, ir do início ao final da barra. Argolas. Então as argolas foi trabalhado numa aula do dia 20/5. As argolas, que ficam a 2,80 metros de altura, são fixadas em uma estrutura metálica que mede 5,5 metros.
Nesse aparelho, os atletas devem realizar balanceios, giros e paradas, o que exige muita força e equilíbrio. Então as argolas trabalham bastante força, principalmente nos braços, né, que é onde eles fazem todo o movimento aí para segurar todo o peso do corpo. Então vocês já tiveram aulas aí que vocês, o professor passou a videoaula e passou um vídeo complementar aí mostrando os movimentos de alguns ginastas brasileiros. Então sempre foi usado bastante os ginastas brasileiros aí. São bem famosos pelo mundo. Mesa de salto. Então esse foi um trabalho que vocês fizeram para entregar, para postar no Positivo On lá. Então o professor não passou a mesa de salto, mas aí na apostila tem um pouquinho da mesa de salto, que é um resumo. Era antigamente conhecida como salto sobre o cavalo, porque antes da mesa era o cavalo com alças. Aí eles foram adaptando, organizando, arrumando aí e virou a mesa, que é bem mais fácil de executar. Não, o cavalo acontecia muito acidentes por ele ser um pouco mais estreito. Nesse aparelho, primeiramente os ginásticas realizavam uma corrida de aproximação em um corredor de 25 metros de comprimento. Ao se aproximar da mesa, que está a uma altura de 1,35 metros do solo, saltam no trampolim de impulsão com os dois pés e tocando rapidamente na mesa com as mãos, realizam o segundo voo com acrobacias diversas, aterrissando na área específica protegida por colchões. Então geralmente é trabalhado com bastante colchões, tablado com mola, pista emborrachada. As proteções de todos esses aparelhos aí da ginástica são bem bons, para não ter problema aí do pessoal cair. Deixa eu ver qual que faltou aqui. Vamos falar um pouquinho. O solo já foi falado. A apostila de vocês na página 20 traz aparelhos masculinos. Esses que eu falei são todos masculinos. Aí na página 22, que tem a sequência, fala das diferenças aí dos aparelhos femininos, tá? Vai ficar um pouquinho comprida a aula, mas nós temos que terminar aí todos os aparelhos para vocês terem base aí para avaliação, beleza? Então, aparelhos femininos, que fala do solo. Essa prova na categoria feminina difere em alguns aspectos da masculina. Ao som da música, especialmente selecionada para exibição, as ginastas combinam dança e acrobacias. Os exercícios devem ser realizados em 90 segundos, no mesmo tablado de madeira usado pela prova masculina. Então lembra lá que os homens têm 70 segundos e as mulheres têm 90 segundos, tá? Por causa da acrobacia e por causa do acompanhamento musical. Mesa de salto feminina, tá? Semelhante à prova masculina, as ginastas também realizam as corridas de aproximação no corredor de 25 metros, dando um primeiro salto de impulsão em um trampolim auxiliar. Em seguida, tocam a mesa e realizam um segundo voo acrobático, aterrissando na área determinada e protegida com colchões. A principal diferença é a altura da mesa para mulheres, ela fica 1,25 metros do solo, tá? Então tem a cravada, a caída no colchão, quanto menos desequilíbrio, melhor a pontuação. Então, geralmente, você cai desequilibrado lá, dá um passo para frente ou dá um passo para trás. Mas tem gente que cai sentado, claro que vai perder ponto. Mas é prática, né? E treino. Trave de equilíbrio. Também conhecida somente como trave, esse aparelho é uma barra revestida com material aderente que fica a 1,25 metros da altura do solo. Mede 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. As exibições devem conter uma variedade de elementos acrobáticos, como saltos, giros, caminhadas e corridas graciosas, assim como movimentos de balanceio, estando a ginasta em pé, sentada ou deitada no aparelho. Na apresentação, que deve durar entre 70 e 90 segundos, toda a extensão da trave deve ser usada.
paralelas assimétricas. Esse aparelho é composto de duas barras de madeira ou fibra de vidro colocadas em diferentes alturas. A mais alta fica a 1,70 metros do solo e a mais alta fica a 2,50 metros. Tá? A distância entre as barras é de 2,40 metros. As ginastas realizam movimentos circulares e usam as duas barras alternadamente, passando de uma para outra. Assim como na prova da barra fixa masculina, o movimento de saída é composto de incríveis saltos acrobáticos. Só que nos Jogos Olímpicos, as medalhas da ginástica artística são distribuídas em provas individuais, nas quais o participante deve competir em todos os aparelhos. Em provas por equipes de 6 integrantes e por aparelho, a pontuação é dada por 9 árbitros, que avaliam o grau de dificuldade e a qualidade técnica dos movimentos. A equipe ou ginasta que somar o maior número de pontos vence. São distribuídas medalhas também para os exercícios combinados, masculino e feminino. Nesses exercícios, o ginasta completo é aquele capaz de realizar movimentos com perfeição em todos os aparelhos. E na página 23 aqui tem o Saiba Mais. Então tem uma curiosidade aqui. Em 18 de julho de 1976, Nadia Comaneci, atleta da Romênia, estava competindo nas Olimpíadas de Montreal. Ela tinha 14 anos e, ao finalizar sua série nas barras assimétricas, conquistou um feito até então inédito: a primeira nota 10 da história da ginástica artística. Sua pontuação foi tão inesperada que no placar o que apareceu foi a nota 100, uma vez que ela não havia sido feita para mostrar. Uma nota com 4 dígitos nessa competição, a ginástica atingiu 10, em mais 6 aparelhos, ganhando 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Em 2006, a federação modificou o sistema de pontuação para incentivar os atletas a inovar nas suas séries. A partir de então, as notas são divididas em duas partes: execução, que vale 10, a dificuldade sem limite máximo. As duas notas são somadas e dessa conta sai a sua final do atleta. Assim não é mais possível atingir uma nota 10. Então eles modificaram aí por causa da única ginasta que atingiu a nota 10. É bem difícil a pontuação. Se vocês forem assistir uma competição de ginástica aí, vocês vão ver que é 9.4, 9.5, 9.6, mas nunca chega no 10. Pessoal, então assim, avaliação 2, os 8 aparelhos da ginástica, um pouquinho da história da ginástica, 8 aparelhos da ginástica artística. Não vai fugir muito da apostila aí de vocês, vai ser bem tranquilo. Beleza? Falou!